Irmãos, para vocês não ficarem tristes comigo, eu tentei negociar essa troca com eles, porque para a gente aproveitar eles aqui, mas não quiseram. Então, não fiquem bravos, porque eu gostaria muito de ouvir a pastora Heloísa ministrando. Isso é uma bênção e obrigado pela vida de vocês, por esse socorro. Feche seus olhos, ore junto comigo, peça para Deus me usar para falar com você, para me dar graça, irmãos, porque a gente se prepara, mas parece que quando a gente chega aqui na igreja dá um delete, né? Parece que a gente botou um delete assim, tudo que a gente estudou, tudo que a gente pensou em falar, parece que foi embora. A Elisângela sabe disso, né, irmã Elisângela? Em nome de Jesus. Pai querido e amado, eu te agradeço por essa rica oportunidade de ministrar a palavra e aprender junto com os teus filhos, Senhor. Obrigada pelo dom da vida, porque eu estou aqui, porque o Senhor me sustentou até este momento. Fala com cada um nesta noite, Jesus, de uma forma íntima, pessoal, de uma forma extraordinária. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra é simples, o Senhor é simples. Senhor, e nós nos colocamos numa posição de humilhação para poder te ouvir, porque eu entendo, Senhor, que para te ouvir a gente tem que descer, a gente tem que ser humilde, porque a porta do céu é baixa, a porta do céu é estreita, e só os humildes conseguem passar por ela. Nos dá humildade, Senhor, no nosso caráter, e nos ensina a ter um ouvido afinado para ouvir o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, eu faço essa oração. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir sua Bíblia em Pedro. Olha só como que é interessante, né? A gente pega a Bíblia para estudar, eu fiz aquele esquema. O Léo dormiu, a Laura se interteu, agora eu vou dar mais uma lida no texto. O irmão começou um quebra-pau do lado do vizinho, que eu falei, meu Deus do céu, Jesus toma conta. Aí o vizinho parou, a Laura se desinterteu e o Léo acordou. Mas Deus dá graça, né, irmão? Glória a Deus. A gente não pode reclamar, a gente tem que se adaptar às situações. Eu creio que em tudo nós somos treinados. É, 1 Pedro capítulo 5, verso 5, verso 6. Diz assim: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, essa carta de Pedro, ele começa a dar algumas instruções. Eu comecei no versículo 6, ele começa dizendo assim, ó: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus. E essa humilhação que o apóstolo fala aqui, ele está dizendo assim, que é uma humilhação de sujeição, é uma humilhação de fazer a vontade de Deus. E existem muitas maneiras de nós nos humilharmos diante da presença de Deus. Uma delas é aquilo que o pastor Rodrigo falou aqui, é a oração. Porque como que você fala assim, nossa, como que eu vou me humilhar diante da presença de Deus? Através da oração. Quando você se ajoelha e você conta que Deus está acima de você e que você tem uma dependência dele. Então aí o Pedro vai dizer assim, ó: humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Em tempo oportuno. O tempo oportuno eu entendo que é a hora certa. E você começa a se humilhar na presença de Deus, você começa a se colocar na posição de Deus, e muitas vezes a oração não é respondida naquele momento, porque Deus tem um momento certo para cada coisa. Então naquele momento certo, Deus vem e traz a resposta. Amém? Aí lá no versículo 7, eu acredito que é um versículo que fala muito
nos tempos atuais, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quem é que não anda ansioso hoje, né? Com esse mundo acelerado, está todo mundo ansioso, né? Lançando sobre ele a vossa ansiedade. E agora a gente começou a arrumar outras maneiras de lançar a nossa ansiedade, sobre a comida, sobre as redes sociais, sobre algum tipo de outro. Tem pessoas que partem para vícios, para manias, para costumes, mas não lança a ansiedade sobre o Senhor. E lançar a ansiedade sobre o Senhor está muito ligado à fé, à convicção de que Ele está fazendo alguma coisa por nós. Porque é muito fácil assim, lança a ansiedade sobre Ele. Como que eu lanço essa ansiedade, aquele medo que eu estou sentindo, aquela angústia do que está por vir, o medo do desconhecido? Como que eu lanço sobre Ele? Por meio de confiança. Lançando sobre Ele a vossa ansiedade e também por meio de oração. Lançando sobre Ele a nossa ansiedade. Não tem outra maneira da gente vencer. Aí ele vai falar assim, porque Ele tem cuidado de vós. Isso é afirmativo. Verdadeiramente o Senhor tem cuidado de nós. Aí o que eu quero mais dar ênfase aqui é no verso 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Quando ele faz assim essa afirmação, sede sóbrios e vigilantes, ele está dizendo assim, seja equilibrado, seja autocontrolado, tenha sobriedade. A gente pensa assim, seja sóbrio, a gente pensa numa pessoa, ao contrário de sóbrio, um bêbado, né? E o bêbado, ele não tem uma condição para conseguir discernir aquilo que é certo ou errado. E o apóstolo aqui ele está usando esse exemplo, que ele está falando assim, seja sóbrio, seja controlado, seja equilibrado, seja vigilante, porque o diabo anda em vosso derredor. E então a atividade de Satanás é fazer o povo de Deus cair. Então ele vai falando assim, seja sóbrio e vigilante. O diabo é o vosso adversário. Então nesse momento a gente já tira assim, o diabo é meu adversário, então eu já penso que ninguém na minha família mais é meu adversário, meu vizinho não é meu adversário, a minha sogra, os meus cunhados, a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos, todos que estão, agora não é mais a minha lista de adversário, porque a palavra de Deus também diz lá no livro de Efésios, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Então agora nós já temos um adversário. A gente já sabe quem é ele. E a primeira maneira de a gente conseguir vencer uma guerra, toda estratégia de guerra, ela envolve você conhecer quem é o seu adversário e quais são as armas que ele usa. Então agora a Bíblia está falando assim, sede sóbrios e vigilantes, que o diabo é vosso adversário que anda em derredor. Está pertinho. E tentando fazer você cair, procurando alguém para devorar. E aí vai falar das atividades de Satanás, como que o Satanás tenta derrubar o povo de Deus. Ele vai dizer assim, primeiro, ele tenta os crentes a mentira. Abre Atos 5:3, fazendo favor. Aleluia. Atos 5:3 diz assim: disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Então disse Pedro, porque encheu Satanás, foi Satanás que encheu o coração de Ananias de mentira. Uma das atividades de Satanás com o povo de Deus é fazer o povo de Deus mentir. Esse texto, irmãos, ele está falando de Ananias e Safira, que venderam uma propriedade e tentaram dar um dízimo errado, por um valor menor. Eles tentaram mentir a Pedro, e o Pedro, instruído pelo Espírito Santo, fala assim, porque encheu Satanás o teu coração. Uma das atividades de Satanás é colocar mentira na vida do crente. Outra das atividades de Satanás coloca obstáculos no caminho. Coloca obstáculos no caminho. 1 Tessalonicenses 2,18
Eu vou terminar breve, tá, irmão? Não vai ser uma ministração longa. 1 Tessalonicenses 2,18. Por isso, bem quisemos uma outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Paulo está dizendo aqui que ele queria ter estado com os irmãos em um determinado lugar e Satanás impediu eles que chegassem ao seu propósito. Então, uma das coisas que Satanás faz é colocar impedimento nos caminhos do povo de Deus, é incitar a mentira e também causar perseguição. Atos 23, 12 e 13. Mas eu estou tentando fazer um sermão explicativo, porque eu acredito que o culto de terça-feira é para a gente aprender mais sobre a Bíblia mesmo, tá? Atos 23, 12 e 13. Diz assim, ó. E quando já era o dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Perseguição. Você vai ser perseguido pela sua família. Você vai ser perseguido pelos seus vizinhos. Você vai ser perseguido por aquele parente que não concorda mais com o seu estilo de vida. E sabe quando eu li esse texto aqui? Não foi nem nesse estudo aqui. Eu tinha lido o livro de Atos. E aí eu fiquei passada. Eu falei assim, nossa, eles estavam jejuando. Falou que eles estavam fazendo greve de fome, né? Porque isso não é jejum. Enquanto não matasse Pedro, eles não iam comer nem beber. E aí eu fiquei pensando assim, imagina a cabeça do Paulo como é que ficou. E o Paulo já estava preso, e esses judeus aí, eles eram cumpridores, achavam que estavam cumprindo a lei, né? E eles achavam que o Paulo estava transgredindo a lei, estava falando coisas que não eram de acordo com aquilo que eles acreditassem. E eles falavam assim, ó, não vou comer nem beber enquanto você não matar ele. Imagina a pressão psicológica do Paulo para suportar isso. E muitas vezes, se alguém chama a gente já de crentinho, já está doendo muito. Imagina se alguém falar um negócio desse, pastor. Imagina a pressão psicológica que esse homem aguentou ali naquele momento. Então, uma das coisas que Satanás, a atividade de Satanás na vida do crente, mentira, perseguição, obstáculo no caminho, para que você não chegue a determinados lugares, para que você não consiga cumprir as metas que você estabeleceu, para que você não chegue em algum lugar. E também tem um item que eu anotei aqui, incita ao pecado sexual, 1 Coríntios 7, 5. 1 Coríntios 7, versículo 5. Capítulo 7, versículo 5. Não vos priveis uns ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a jejum e a oração, e para depois ajuntar-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Aqui é uma instrução para a vida conjugal. Só que eu quero frisar para você, não é aqui a instrução. Na verdade, o apóstolo aqui está dizendo assim, ó, para que Satanás não vos tente. Então, uma das atividades de Satanás também é tentar o cristão na sua vida sexual. E aí você fala assim, irmã Dani, tem tudo isso, essas são todas as atividades de Satanás. E qual que é a minha defesa? Ele já disse lá no começo do versículo, sede sóbrios e vigilantes. Porque quem está sóbrio, ele consegue prestar atenção no lado que está acontecendo ao redor. Quem está vigilante, você já viu alguém que dorme, que vai vigiar um lugar e dorme? Se passar, acontecer alguma coisa, ele vai perceber? Não vai, estava dormindo. Mas se você está vigilante, você está prestando atenção no que está acontecendo ao teu redor. Quando você tem uma vida de oração ali, quando você está prestando atenção naquilo que está acontecendo, as coisas começam a se movimentar, o Espírito Santo já traz, porque você está vigilante, afinal você já está cumprindo a oração, você já está se humilhando na presença de Deus, e agora você está vigilante. Aí você consegue ver todas as armadilhas de Satanás. Quando ele chega perto de você, ele foge, porque ele, na verdade, ele anda de redor, ele não anda do teu lado, de redor, é perto, procurando alguém para devorar. E quantas pessoas nós temos visto sendo devorado por alguma dessas coisas, porque não suportou uma perseguição, porque caiu em algum pecado sexual, porque se deu a mentira. E a mentira, irmãos, ela tem, inúmeras maneiras de acontecer. Existem mentiras de todos os tipos.
Existem pessoas que talvez não mentem, mas caem em mentira de pessoas que enganam elas. Enganam por forma de sentimentos, com relacionamentos que não eram verdadeiros, com sentimentos que não eram verdadeiros. Tem muita gente que já passou por essa situação, a pessoa jura amor eterno para você e na verdade não é. Por quê? Porque a gente precisa estar sóbrio e vigilante, porque a qualquer momento o diabo pode chegar e tragar a gente. E diz assim: resistir-lhes firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. E aí ele vai falando assim, ó, resiste firme na fé, fica firme no propósito que Deus te colocou, fica firme para aquilo que Deus te chamou. E aí você pensa assim, nossa, eu estou sozinho, só eu que sofro. Não, ele está dizendo que pelo mundo inteiro os cristãos estão sendo perseguidos e sofrendo de alguma maneira, talvez com um problema igual ou maior do que aquele que nós estamos passando, mas resistirmos firmes na fé. Amém? Aí ele vai dizer assim, ó, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco tempo. E aí você fala assim, nossa, meu sofrimento está assim, se alongando tanto, né? Eu queria tanto que acabasse essa situação, faz tantos anos que eu estou vivendo essa situação. Mas sabe de uma coisa? O sofrimento, muitas vezes é ele que nos leva para perto de Deus. Eu entendo, eu uso um exemplo, irmãos, que eu falo assim, que eu como mãe, o pastor Rodrigo ainda não tem filho, um dia ele vai entender essa frase, ouve bem isso, pastor. Eu faço qualquer coisa para que fosse necessário para não ver um filho meu se perder. Então, entenda um negócio, Deus vai fazer o que for necessário para que você não se perca. Isso pode doer muito, isso pode doer muito. Porque você entende, às vezes a gente cria um relacionamento com Deus, de um relacionamento dadá, né? Como se Deus fosse um serviçal. E na verdade você tem que pensar num Deus como um pai que corrige. Muitas vezes você pede determinada coisa e Ele não dá. E outras vezes Ele ainda te corrige. Porque você tem que entender, como um pai que me ama, Ele vai fazer qualquer coisa que seja necessário para que eu chegue até o final. E qual é esse final? A vida eterna. Sabe por que muitas vezes nós estamos nos perdendo no meio do caminho? Porque a gente pensa no nosso bem-estar. Porque a gente pensa que o padrão de Deus é só para essa terra. Mas o apóstolo Paulo mesmo diz que se esperarmos de Deus somente nessa terra, somos os mais miseráveis dos homens. Então o propósito de Deus é que você tenha uma vida abundância, sim, mas que você obedeça. Se você não estiver obedecendo, em algum momento Ele vai corrigir você, custe o que custar. Eu tenho um exemplo, irmãos, de um livro que eu li. Eu não sei se eu já até ensinei, se eu até falei desse trecho de um livro, que uma mulher, ela vai ao supermercado, é uma ilustração. Ela vai ao supermercado, presta bastante atenção nisso, que isso vai marcar a sua vida, se você prestar. Ela vai ao supermercado e ela faz uma compra bem grande. E ela compra bastante coisas saudáveis, mas ela compra também bastante guloseimas. E ela compra bolacha. E de repente vem uma criança de rua e pede para ela alguma coisa. E ela toda feliz, ela pega aquela barra de chocolate e aquela bolacha recheada e dá para aquela criança de rua, que sai toda feliz, cantante, porque ganhou algo assim, né? Glorioso. E aí ela chega em casa com a compra. E quando ela chega em casa, a filha vem correndo: mãe, você fez compra, e ajuda a tirar as coisas do carro. E quando a menina vai pegar a guloseima, ela fala: não, de jeito nenhum, só depois que você almoçar. E sabe o que Deus ministrou no meu coração? Que Deus, Ele corrige aquele que Ele ama, Ele faz as coisas certas. Porque aquele momento, aquele presente que ela deu para aquela menina provocou ali uma alegria momentânea. Mas aquele almoço nutritivo que ela ia dar para a filha era o que verdadeiramente ia nutrir ela. E muitas vezes nós queremos comer a guloseima de Deus, a gente quer comer aquilo que Deus tem de gostosinho, modo de dizer assim, mas a gente não quer aquele almoço nutritivo, a gente não quer descer na oração, que é o almoço nutritivo de
Deus, a gente quer comer a bolacha recheada, mas a gente não quer ter uma refeição completa. E quando eu li isso, eu fiquei pensando, Senhor, será que eu não sou a menininha de rua que ficava pedindo a bolacha e o chocolate? Será que a gente não quer ser a menina de rua, pastor? O menino de rua que ganha a bolacha e o chocolate? E aí eu fiquei pensando no Deus que age como um pai. Um Deus que cuida da gente nos mínimos detalhes. E aí lá depois em Hebreus, abre em Hebreus 12, 8, diz assim, Hebreus 12, 8. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além de que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos para nos sujeitarmos muito mais ao Pai dos Espíritos, para vivermos. Volta para mim no 8. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Quando eu li esse versículo, eu entendi que Deus ele só corrige filho. Você que é pai, você corrige filho dos outros? Não. Você perde tempo com o filho dos outros? Não, no máximo se a criança for se machucar, né? Você segura, você não deixa se queimar, mas você perde tempo com o filho dos outros? Olha, filho, não faz isso porque não é legal, isso não combina com você, não pode falar assim. Você gasta tempo com o filho dos outros? Não. Você corrige o filho dos outros? Não. Você sabe por que Deus corrige? Porque a gente não é bastardo. Porque nós somos filhos, filhos por adoção, porque a palavra de Deus diz assim que todos, pois quantos o recebeu, deu-lhe o direito de serem feitos filhos. Nós somos filhos, por isso que nós somos corrigidos, nós não somos mais bastardos. Amém? Vamos lá. E também tem um versículo que é bem legal, irmão, só para terminar, em Salmo 119, 70. Que diz assim: foi bom ter sido afligido para que aprendesse os seus decretos. É bom de vez em quando a gente levar uma esfreguinha, né? A gente leva, irmãos. Até o pastor Rodrigo de vez em quando leva. Não, pastor? Aí fez uma careta ali, ó. Todo mundo leva, irmão, um esfreguinho de Deus para que a gente possa cumprir os mandamentos dele. E o mandamento do Senhor não é pesado. Na verdade, o mandamento do Senhor, ele vai te livrando de cada situação. Você nem percebe. Quando o próprio Pedro vai dizer assim, ó, quem quiser viver a vida boa, refreia a língua do mal. E começa aqui, ó, lá no... Não precisa nem abrir, capítulo 3, no 10, diz assim: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aí você aprende que você tem que refrear a língua. Aí de repente você começa a ter o controle da sua língua, você começa a perceber que a sua vida está melhorando, que você para de se envolver em situação que nem era da sua conta, mas a gente tem uma mania de dar palpite de onde não é chamado, ou de falar aquilo que não devia. Aí a gente começa a falar, a gente começa a refrear algumas coisas na nossa vida para obedecer a palavra, e a gente acha que a gente está agradando a Deus, e na verdade a gente está ganhando vantagem daquilo que a gente está fazendo, que a vida vai melhorando com aquilo que a gente vai aprendendo. E aí ele vai lá e fala assim: depois de ter sofrido um pouco, não é um pouco, não é para sempre, tá? Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Eu falei, meu Deus, quanto F aqui, né? Ele vai aperfeiçoar. O que é aperfeiçoar? É aprimorar o que está incompleto, o que precisa de complemento. Deus vai aperfeiçoando você. Ele vai firmar. Ele vai fazer com que você tenha estabilidade, que você tenha firmeza. E é Jesus que vai trazer a estabilidade. E fortificar. Ele vai te fazer forte para que você aguente as investidas de Satanás na tua família, na vida do teu esposo, dos teus filhos, em toda situação. E ele vai te fundamentar. Fundamentar é lançar alicerces. Glória. Você já viu casa sem alicerce parar de pé? Não para. E é isso que Deus quer fazer. Ele quer fundamentar a gente. Ele quer que a gente crie alicerces em Deus. Em nome de Jesus. Então, para você decorar aí, ó, aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Deus quer fazer todas essas coisas depois de um pouco sofrimento. Então você pensa assim, depois desse pouco sofrimento, Deus vai fazer todas essas coisas comigo.
E o Deus de toda graça, em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver desparecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Deus fará tudo isso para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Gente, eu estou totalmente sem relógio. Amém. Estou quase terminando aqui. E que Deus possa ter falado ao teu coração nessa noite, que você seja sóbrio, que você seja vigilante, que você entenda que você tem um adversário, que é o diabo, que é Satanás, e que nós temos um Deus poderoso, que mesmo as situações que o diabo tenta colocar na sua vida, Deus muitas vezes permite para te ensinar algo. Deus quer te ensinar algo e Ele quer que você tenha refeições e refeições nutritivas. Amém? Ele quer te ensinar as coisas de maneira correta. E a gente tem aprendido assim com Deus. Eu vejo assim, que toda situação, no começo, ela parece um pouco caótica, né? E depois você vai olhando para dentro dela e você mesmo se confirma com ela: nossa, era necessário que eu passasse por isso. E aí o Espírito Santo te permite ver como você pensava antes da situação e como você pensava depois. Se você está atravessando um deserto, depois que você sair desse deserto, pare para pensar como você pensava antes. E depois que o deserto acabar, analise o seu pensamento anterior com o seu pensamento de agora. Eu tenho certeza que não vai ser o mesmo. Deus vai permitir você se comparar, você fazer essa comparação entre você mesmo. Amém? Porque muitas vezes, às vezes a gente analisa, né, a vida do outro, a gente quer entender o sofrimento do outro, por que aconteceu isso com o outro. E Deus, Ele é pessoal, a salvação é individual. Deus quer que a gente cuide da gente mesmo, né? Que a gente analise. Jesus vai dizer, né, pra gente negar a si mesmo. Ele não fala, nega o outro, nega a si mesmo, tome a sua cruz. Não é uma questão de individualidade do eu, mas é no eu só para mim, mas é no sentido de cada um cuidar do seu interior, porque aquilo que está no nosso interior é o que vai sair para fora. A boca fala daquilo que o coração está cheio, e as nossas experiências em Deus, ela vai nos levar a um padrão maior no nosso caráter, na nossa vida. Tenha confiança em Deus. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Que o Espírito Santo fale melhor aos vossos corações. Amém? Glória!